Bom, nesse bloco nós vamos falar sobre uma audiência pública que ocorreu na Câmara Municipal de São Paulo, que trata do projeto de lei orçamentária para o ano de 2025. Nessa audiência foram debatidos os valores, o orçamento exclusivamente de segurança pública, mobilidade e transporte, não é isso, Vilar? Exatamente. Marcelo, eu vou convidar aqui os nossos policiais que nos assistem. Nós vamos colocar aqui dois vídeos, que foi a fala, né, nossa lá, propriamente dita, lá na audiência. O próximo orador de forma presencial é o senhor Maurício Vilar, representando o Sindiguardas. Vossa Senhoria tem a palavra por 3 minutos. Bom dia, obrigado, senhor presidente, vereador Nunes, nosso comandante Agapito, secretário Fagotti, né? Uma coisa que eu queria passar em primeira mão é que o Sindiguardas não é ingrato. Nós agradecemos imensamente o prefeito Ricardo Nunes pelos investimentos na Guarda, sem dúvida nenhuma o prefeito que mais investiu na Guarda de todos os tempos, né? E o trabalho que tem sido feito atualmente. Mas nós somos sindicato, né? Então nós temos que pedir. Nós temos que pedir. E para pedir, secretário, eu tenho que comparar, não tem jeito. Eu já comparei na outra audiência pública, eu vou comparar novamente. O estado do Paraná arrecada muito menos que a cidade de São Paulo, né? O estado do Paraná, o orçamento para 2025 é de 78 bilhões, enquanto que o nosso é 122 bilhões e uns trocadinhos, né? O estado do Paraná possui 17.036 policiais militares. Eu nem trouxe a folha de pagamento aqui para não ficar muito extensa, mas a folha de pagamento deles é maior do que a nossa. Eles ganham inicialmente mais e finalmente muito mais do que os nossos, né, inspetores na mais alta graduação aqui na Guarda, né? O PIB da cidade de São Paulo é de 828 bilhões, enquanto que do estado do Paraná é de 485. E a gente fica pensando, por que a nossa Guarda não é do tamanho da Polícia Militar do Paraná? Porque se nós temos todas as condições financeiras de ter, por que não temos? Né? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. O prefeito tem investido, não tenho dúvida nenhuma disso. Nós reafirmamos todas as oportunidades, nós reafirmamos e agradecemos a ele o investimento. Só que eu acho que a gente pode ir mais. É uma questão de discutir, de questão de políticas públicas. Até porque a nossa Guarda Civil Metropolitana, dados aqui do Comando Geral da Guarda Civil, né? Se você fizer a comparação, analisar com os dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, nós estamos fazendo 13% das prisões em flagrantes na cidade de São Paulo. Eu estou aqui com a PEC 57 na camiseta, que é a PEC que pretende alterar o nome da Guarda, né? Algumas falam, transformar em polícia. A de São Paulo, não. A Guarda de São Paulo é polícia desde 1986. Ela trabalha armada desde 1986, e desde 1986 ela protege o cidadão paulistano, né? A gente está caminhando, né? Eu acho que precisava só dar uma aceleradinha mais no passo, né? A gente tem a nossa academia, que eu acho que não constou aqui no orçamento. Teve um orçamento passado, tá? Maravilha, porque nós precisamos da academia, né? Tinha uma previsão lá de verba federal, que infelizmente não veio, né? E o que eu tinha para passar é isso daí, porque quando a Guarda de São Paulo faz, inclusive, deixei aqui um dado de falar, 3% das prisões de flagrantes do estado de São Paulo são feitas pela Guarda Civil Metropolitana. Eu gostaria que esse número fosse 0, assim como o número de violência contra as mulheres. Deveria ser 0, mas não é. A gente vive uma questão de insegurança. E se a cidade de São Paulo pode fazer mais, porque ela tem condição financeira de fazer mais, por que não fazer, né? Então, a gente espera aí que essa contratação de guardas se efetive, né? E que a gente tenha ainda que a Câmara possa ajudar nesse processo de melhorar o orçamento, que ainda está na casa do 1%, quase chegou ali nos 2%, né? Se suplementar no ano que vem, chega aí nos 2%, né? Concluindo. Mas... Obrigado, senhor presidente. Imagina. Próximo orador, senhor Márcio dos Santos, representando também o Sindiguardas. Vossa Senhoria tem a palavra por 3 minutos. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia, senhor comandante-geral Agapito Marques. Bom dia a todos os presentes. Bom, meu nome é Márcio e aqui eu vim falar sobre orçamento junto com o secretário Fagotti, até tirar algumas dúvidas também, né? A última valorização relevante que nós tivemos para a Guarda Civil Metropolitana foi no ano de 2022, por meio da Lei 17.812, o subsídio, né? Que não conseguiu abranger todos os servidores. Por exemplo, o comandante Agapito teve 0,0% de reajuste. É um dos que não teve reajuste nenhum com o subsídio, porém, ele deu uma certa valorização para a base da pirâmide, né? Quem ganha menos passou a ganhar um pouco melhor.
Contudo, foi em junho de 2022. A inflação medida no período de julho de 2022 a setembro de 2024 é de 8,38%. E nesse intervalo, nós tivemos apenas um reajuste de 2,16% aplicado agora no ano de 2024. Significa dizer que nós estamos em déficit. Nosso salário está defasado. Eu percebi que o orçamento de 2024 teve uma execução de folha de 778 milhões. E para 2025 está previsto 1 bilhão e 20 milhões. Isso significa 35%, uma folha 35% maior do que a de 2024. E aí eu gostaria de saber do secretário Fagotti o que nessa gordurinha está previsto de reposição salarial para os trabalhadores da Guarda Civil Metropolitana. Lembrando que são trabalhadores que, por exemplo, foram ao Rio Grande do Sul auxiliar lá, quando tivemos uma catástrofe natural no Rio Grande do Sul, também em São Sebastião. O ano de 2024 foi um ano muito inovador para a Guarda Civil Metropolitana, não só nesse tipo de serviço prestado, quanto também no material, o equipamento, né? Foi uma inovação. Só que a gente precisa também olhar para o aspecto humano da Guarda Civil Metropolitana. Nem só de bons equipamentos vive uma instituição. A gente precisa de um operador saudável. E um operador saudável se faz com melhores salários, com melhores condições de trabalho, condições dignas de trabalho, contratação. Esses 100 rapazes aí que faltam aí do concurso de 2022 não representa nenhuma percentuagem que não chega a 1% do orçamento. Então, contratá-los não vai demandar em nada a ICMSU. Tenho convicção de que o secretário Fagotti está empenhado na contratação desses meninos para zerar esse concurso. Então, a minha fala aqui... Concluindo, por gentileza. Nosso companheiro Vilar já fez o assopro, né? Minha fala é de mordida, a gente quer saber quanto a Guarda Civil Metropolitana vai ter de reajuste no ano de 2025. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Então, Márcio, como a gente viu aí, o valor está bastante elevado, né, do orçamento, né, o valor absoluto, né, mais de 122 bilhões de reais, né, como eu mesmo disse lá na audiência, é possível, a gente sempre compara aqui o Paraná, eu vou sempre comparar o Paraná, porque é possível que nós tenhamos a nossa Guarda Civil Metropolitana no mesmo tamanho de efetivo da Polícia Militar do Paraná e com a mesma possibilidade de ganho. Sim. Né? Porque aqui eles ganham lá, o inicial deles é 5 pau e pouco, né? Inicial do soldado lá, o nosso está 4 mil. O final deles lá é bem maior do que o final nosso aqui. Lá está em 25, mais ou menos, nós estamos com 18 aqui, né? Então a gente precisa fazer essa comparação, porque eles arrecadam muito menos. Quase metade. Do que a cidade. Um pouco mais da metade. E assim, lá o tempo um pouco escasso, né? Porque se houvesse algum tipo de debate, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem um problema social gigantesco na cidade de São Paulo. Então, obviamente que a cidade precisa colocar bastante dinheiro na parte social. Realmente vai muito dinheiro, né? Demanda muito dinheiro. Só você andar aqui na cidade de São Paulo, você vai ver a quantidade imensa de pessoas que estão morando na rua. Sim. Então, a cidade precisa atender essas pessoas. Só que o estado do Paraná deve ter um negócio baratinho lá, chamado de justiça. Então, o juiz não ganha muito dinheiro. O salário é ruim, né? Tadinho. Né? Promotor também. Oh, meu Deus, que Desembargador, então, nem se fala. Nem se fala. Né? Aí você tem também a Defensoria Pública também, que deve ganhar menos do que esses dois iniciais aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que é uma máquina onerosa. Sim. Né? Então, assim, se lá tem uma máquina onerosa, que também tem, então essa conta não está batendo ainda. Apesar de nós estarmos caminhando, né, na direção de ter uma guarda Civil Metropolitana muito forte, ter uma polícia municipal muito forte aqui em São Paulo, né, ela não está naquela velocidade que nós desejamos. E nós, como sindicato, vamos estar sempre cobrando. Né? Sim, exatamente. Ou seja, se nós olharmos os orçamentos para trás, nós vamos ver que a porcentagem está aumentando. Sim. Lentamente, mas ela está aumentando. Está caminhando para frente. Então, e tem uma outra coisa que é a execução. Então, a execução, por exemplo, você tem o orçado, e quando você chega no final do ano, dada a suplementação, né, o executado fica maior do que está orçado. Sim. Que eu acredito que já deve ter passado dos 1% ali, deve estar 1,5% por aí e tal. Né? Então, ou seja, provavelmente, continuar nessa balada, né, nós vamos ter um orçamento aí de 3%. Tomara, né, Vilar? Lembrando que já teve anos para trás que o orçado foi menor, o executado foi menor do que o orçado. Que a ICMSU devolveu o dinheiro, né? Sim. Por falta de gestão lá, e as pessoas não queriam gastar. Aliás, Vilar, até eu chamo a atenção, no programa passado a gente falou sobre o aumento daquela
aquela verba para fazer a manutenção das unidades, né? Sim. O adiantamento bancário. Exatamente. Se eles aumentaram agora no final do ano, é porque eles querem queimar algum tipo de residual que está ali na SMSU, Sim. então vão queimar para não ficar aí, devolver, né, e tal, Exatamente. e fechar o ano ali no 0 a 0, né, Vilar? Sim. E a gente precisa lembrar, também foi falado lá na audiência pública, que a última movimentação financeira que a gente teve relevante foi o subsídio 2022. Sim. Porque de lá para cá o que a gente teve foi 2,16% de reajuste e esse reajuste não acompanhou a inflação, né? Sim. A gente, como você bem disse lá na sua fala, Vilar, a gente não é ingrato, a gente reconhece que esse governo fez bastante pela Guarda Civil Metropolitana, aliás, fez pela sociedade paulistana, né? Sim. Porque quando estrutura a Guarda Civil Metropolitana, a resposta é no serviço prestado e o beneficiado é o cidadão paulistano, né? Então, esse governo fez bastante. Só que não pode se resumir ao investimento estrutural. Exato. Né? Tem que ter um operador, e esse operador tem que estar O ser feliz. humano que está dentro da máquina do uniforme, ele precisa ser valorizado. Precisa estar feliz, precisa vir trabalhar feliz. Exato. Porque o camarada que vem trabalhar desmotivado presta um serviço que não condiz com o cargo que ele ocupa. Exato. Né? E assim, adoecido já basta o que a gente tem, não precisa adoecer mais o trabalhador. E aí eu quero fazer um resgate histórico, porque no subsídio, quem está na base da pirâmide, os primeiros cargos da carreira tiveram uma valorização que, assim, uma correção, vamos chamar de correção, né? Exatamente, uma reposição, uma correção, Isso, que eu, particularmente, desde que ingressei na Guarda, eu nunca tinha visto. Sim. Eu nunca tinha visto alguma coisa assim, um salto Sim. tão grande, desde que eu ingressei na Guarda, eu ingressei em 2001. Contudo, alguns outros colegas, uma boa parte dos colegas que já eram subinspetores, inspetores de divisão, inspetor de agrupamento, inspetor superintendente ficou no 0,00%. Ou seja, de lá para cá tiveram 2,16%, que não corresponde a um terço, quase um terço da inflação do período. Sim. Então, assim, está defasado. O governo olhou bastante para a estrutura, né? Os colegas subinspetores, inspetores de divisão estão trabalhando com equipamento um pouco melhor, né? Mas ele está levando para casa menos poder aquisitivo do que ele levava em 2022. Com certeza. A inflação comeu um pouquinho do poder aquisitivo dele, e isso faz falta. Né? O IGPM está dando 6% esse ano aqui, né? O acumulado, né, de 12 meses. É o que eu pago a pensão no IGPM. E o que calcula o aluguel. O aluguel de imóveis, né? Exatamente. Aí o colega que ainda não tem a casa própria paga aluguel, ou seja, no ano ele vai pagar 6% já vai tomar uma facadinha. Então. Na hora que for reajustar, já vai tomar uma facada, né? E esse é um dos índices mais dolorosos, né? Sim. Mais dolorosos. Mas a gente vê que alimentos em geral, nossa reposição salarial não acompanha, né, a aquisição. E aí a gente vai crescendo a bola de neve. Aí quando entra alguém que fala assim, eu quero resolver o problema, não consegue mais. Porque já está numa bola de neve tão grande que, para falar assim, esse camarada tem que receber aqui o que ele recebia há tempos atrás, ele já não alcança mais. E a solução pode ser ruim. Foi aquela que aconteceu com a 11.715 e aquela que aconteceu com a 13.768. Porque manteve represado, né, assim, sem possibilidade de evolução funcional, uma boa parte da guarda. Sim. Né? Existe uma diferença. A 16.239, ela pode não evoluir todo mundo que gostaria de evoluir, porque todo mundo quer evoluir, ninguém é idiota, né? Entendeu? Todo mundo quer ter uma evolução. Agora, a possibilidade é outra, porque de 1995 até 2015, Marcio, a minha turma não teve possibilidade de... Né, e várias outras turmas, né? 32, 33, assim por diante. Né? Não tiveram possibilidade de evolução. Sim. Né? Porque ficamos presos ali no segunda classe ali, né? Só houve evolução de primeira classe para classe distinta, na 3768, né? Então não houve. Agora, a 16239, ela promove a evolução do classe especial para classe distinta. Sim. Tem promovido todos os anos. Todos os anos. Né? E assim, nós estamos falando, vamos falar de novo. Está defasado o efetivo. O efetivo nosso precisa ser de 12 mil guardas, né? Para a gente ficar parecido com outras guardas, não é para ficar igual, proporcionalmente falando, obviamente. Né? Alguma pessoa fala, como? Não tem guarda do tamanho? Não, proporcionalmente. A quantidade de habitantes que tem na cidade em proporção à quantidade de guarda. Né? Então, ou seja, campo para crescimento e, obviamente, para evolução funcional tem. Vai precisar do quê? Vai precisar de que tenha um olhar, que tenha um investimento. Por isso é que nós vamos lá
na audiência pública, e nós vamos bater na tecla sempre com os vereadores que o orçamento precisa aumentar, porque não adianta nada. Mesmo o prefeito fala assim, não, eu quero fazer. Mas quando a peça orçamentária, que não depende só do prefeito, vamos fazer justiça aqui. Tem todo um conjunto de servidores lá que vão olhar lá, fazenda, o quanto que vai ter que pagar de dívida, tem um monte de coisa lá, previdência e tal, que vai gerar um determinado número lá. Né? Obviamente que se o prefeito mandar fazer, eu acho que ninguém vai ser contra. Sim. Né? O dia que tiver um prefeito guarda, quem sabe? Né? Então, aí o que acontece? O prefeito não pode ser, ele não é 100% culpado. Né? E a gente precisa justamente convencer os vereadores de que isso precisa ir evoluindo, né? Para que a valorização chegue, né? Sim. Ô, Vilar, eu quero fazer um recorte aqui também e falar para você, colega aposentado, você, colega pensionista, que não foi tratado nessa audiência sobre os aposentados e pensionistas, porque não é o local certo de tratar. Sim. Essa audiência está tratando de um orçamento que não envolve os aposentados e pensionistas, tá? Então, quando for discutir o orçamento da cidade, que envolve todas as secretarias, é o momento da gente levar lá a reivindicação de tirar o confisco dos 14% da aposentadoria, de tirar os confiscos dos 14% da pensão por morte, tá? Então, não é esse o momento. O momento é quando for discutir o orçamento da cidade, que obviamente tem audiência pública para discutir o orçamento geral e tem audiência pública para discutir o orçamento setorial, né, de cada setor. E nós vamos ter a votação. Sim. Então, no dia da votação, né, como qualquer projeto de lei, você tem a votação lá em primeira discussão, em segunda Depois de discussão, segunda. né? Nós temos que nos fazer presentes, Sim. né, nesses dias, levar essa mensagem para os vereadores, né? Tentar sensibilizá-los, até porque a coisa está caminhando lá em Brasília, né? Sim. No Supremo. Pode ser que ele se antecipe aqui, né? De qualquer forma, vai ter que ser um PLO, né? Sim. Projeto de alteração da lei orgânica do município. Exato. Né? E aí, exatamente. Esse apesar, Vilar, que eles fizeram por lei ordinária, um benefício que se chama benefício assistencial. Sim. Que ele devolve ao aposentado que tem uma doença grave o mesmo valor que ele paga de contribuição. Seria possível ampliar essa devolução para todos os aposentados. Sim. Muda a lei, né? Obviamente cria uma nova justificativa, porque não é a mesma justificativa de doença, né? Sim. Você pode colocar, por exemplo, a justificativa de vulnerabilidade social. Sim. Porque eu desconheço algum aposentado que não esteja em vulnerabilidade social. Porque ele raramente vai ganhar na inatividade aquilo que ele ganhava na atividade. Pode ser até que ele se aposente com integralidade, ou seja, leva o mesmo salário, mas não leva as gratificações, não leva a DEAC, para aquele colega que acostumou a fazer a DEAC, né? E não tem as mesmas oportunidades de que quem está na ativa. Vale refeição, auxílio alimentação. Isso. Tá? Então, ele já cai tudo. Exatamente, a bem da verdade, ele perde dinheiro. E outra, supondo que ele estivesse inativo e recebendo o abono de permanência, ele não tinha o pagamento do IPREM, né? O FUNFIM, ou o FUNPREV e tal. Abono de permanência. A partir do momento que aposentou, sai o abono de permanência. Deixa ele receber, e entra. passa pra cá. Exatamente. É uma paulada de 28%, se você levar de uma ponta a outra, né? Sim. Porque ele 14 que ele tinha positivo para 14 negativo. Exatamente. Então, desconheço algum colega que se aposentou. Tudo bem, tem colega que... A exceção à regra é aquele que, é triste falar, mas é verdade, que vai ter disciplina financeira para se proteger. Se programar, né? Eu vou usar até a palavra se proteger, porque aquele que sai sem isso está desprotegido. Aí ele vai ter que, inevitavelmente, entrar no consignado. Né? E aí vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Então, você, colega aposentado, não fique preocupado. Poxa, o sindicato, não esquecemos de vocês, não, cara. Aliás, a gente lembra muito de vocês. Mas é o debate certo, no local certo, Exatamente. no momento certo. Não adianta a gente ficar lá gastando força, né? Até porque, assim, né? Esse montante de dinheiro que nós estamos discutindo aqui é o montante do orçamento para a guarda. Sim. O aposentado não recebe da guarda. Não, ele recebe do IPREM. Exatamente. Né? Então, são situações completamente diferentes. Logicamente que se houver um projeto de lei lá, tá futuro, análise, quem sabe talvez, né? E tem algum tipo de reajuste, aquele aposentado com paridade recebe. Sim.
né? Aquele que não tem paridade, infelizmente, não. Mas quem tem paridade, se vier lá um projeto de lei alterando a tabela de vencimento, ó, eleva a tabela de vencimento em Isso. X%, aí quem tem paridade leva. Então, você já acaba sendo beneficiado da mesma forma, né? O segundo recorte que eu queria fazer, ô, Vilar, é o seguinte. Compareceram à Câmara Municipal pelo menos uma dezena, quiçá uma dúzia de colegas que são remanescentes do concurso de Boa. GCM Bem 2022, lembrado. né? É o pessoal que ainda não foi nomeado para o cargo. Passa um pouquinho de 100 pessoas, Vilar. E eles compareceram. Por que eles compareceram? Porque é interesse deles. Sim. Eles querem mostrar a presença, eles querem mostrar para o prefeito, para o secretário municipal de segurança urbana, olha, estamos aqui, estamos à disposição. Eles já passaram por todas as etapas do concurso, sai mais barato contratar esses colegas do que abrir um novo concurso para contratar outras pessoas, Sim. e eles estão mostrando presença. Eu gostaria de ver esse mesmo ânimo da nossa categoria. Exatamente. Porque olha só, a gente foi lá na Câmara Municipal discutir o seu reajuste de 2025, se é que haverá. Nós fomos lá reivindicar que você tenha uma possibilidade de reajuste em 2025, já que o seu salário está defasado. Meu amigo, você devia estar lá. Você devia estar lá. Exatamente. Não dá para dizer que a Guarda Civil inteira estava trabalhando. E vamos combinar um negócio, né? Eu recebi o videozinho do Augusto Rosa de um monte de gente. Todo mundo me manda lá o raio do videozinho do Augusto Rosa. Eu já não suportava mais ver o link do Augusto Rosa no meu celular. Agora, o que nós fizemos? Nós colocamos nas redes sociais aqui do Sindiguardas, que é o seu sindicato, Uhum. né? Tava lá, ó, dia 6, audiência pública. Então, ou seja, tava no Facebook, tava no Instagram, tava no YouTube. Né? Uhum. Quando a gente fala para você que está assistindo o programa, clica no sininho, é justamente para quando tiver um vídeo desse, uma chamada dessa, você receba, né? Tem um ditado, né, Marchô? Quem engorda o boi é o olho do dono. É isso mesmo. Então, ou seja, e aí tem que fazer análise política. Como é que tá a Câmara para 2025? Porque essa lei vai ser votada em 2024. Exato. Mas 2025, meu amigo, se prepare, hein? Que aí os resultados são para 2026, Exato. né? Então, se você olhar a Câmara, o prefeito faz o que quiser com a cidade. Nada de braçada. Nada de braçada. Então, ou seja, né? Então, não vou dar um spoiler aqui de bloco, né? Nós vamos ter um bloco aqui, um chamado aqui para a categoria. Compareça, né? Já não foi na Câmara, né? Já não foi na Câmara. Então, ou seja, porque depois, meu amigo, que o resultado tá ruim, aí não adianta vir chorar. Sim. Né? Porque o que faz a mobilização, eu ia até usar um slide aqui no bloco anterior, mas eu acabei não colocando, que é de um sargento PM que é deputado lá em Minas Gerais, deputado estadual. Então ele tem orgulho, porque tá na página dele, ele tem orgulho. Se fosse uma coisa indevida, ele não colocaria na página dele do Instagram. Ele tem orgulho de ter feito a greve da Polícia Militar de Minas Gerais. Uhum. Tá lá, é deputado lá, tá lutando pelos caras lá. Aqui, eu vou falar um termo forte aqui, viu, Marcelo? Tem idiota que é contra. Uhum. O resultado da greve foi quase 36% de aumento. Exato. Né? Num momento que nós fizemos greve, quem tava passando fome. Isso. Né? Tava passando fome. E aí tem um dado aqui, Marcelo, que eu quero chamar a atenção aqui do nosso pessoal que não foi lá na audiência pública. De 2020 até 2024, a operação delegada subiu 321%. Olha só. Então, em 2020, ela era de 43 milhões e 200 mil. Em 2025, ela está com 182 milhões. Olha só. A participação deles dentro do nosso orçamento, então, todo ano ele cresce. A porcentagem da atividade delegada dentro do orçamento da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, todo ano cresce. Sim. Você está fazendo o quê? Está esperando o quê? Para comparecer, para lutar, para ajudar a gente a nos defender. Você não está fazendo favor pro Vilar nem pro Márcio, não. Você está fazendo a sua luta, o seu dinheiro, o dinheiro que vai pro seu bolso. Porque, veja bem, DEAC hoje tem, amanhã não. Sim. Ela não é devida aos policiais da guarda. Se o prefeito falar assim, ó, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos economizar, corta esse negócio aí. Como é que chama? DEAC? Corta. Ele corta, acabou. Ele pode. E aí, meu amigo, pega o seu olerite e olha o seu subsídio. Aí você vai entender o que é o seu salário. Pega o seu olerite, você que está assistindo aí, pega o olerite e olha lá, o seu subsídio. O seu subsídio é o seu salário.
Porque se cortar a DEAC, meu amigo, se tirar você de unidade especializada, como é que você paga suas contas? Exatamente. Né? Nós já tivemos um problema aqui de colegas aqui com dificuldade financeira. Então, pessoal, vamos ter consciência. Vamos ter consciência e serrar na luta para a gente obter vitória. Porque senão, meu amigo, se prepare. E só para fazer um apontamento, tá? Olha só. O auditório lá, da onde houve a audiência pública, lá no primeiro andar, é o Prestes, né? Prestes Maia. Eu acho que ele deve caber umas 200 pessoas ali, viu? Talvez um pouco menos. Mas se ele estivesse completamente lotado de guardas civis, Sim. o governo ia começar a olhar para a gente com outros olhos. Falar assim, esse pessoal está interessado naquilo que lhes diz respeito, né? Sim. Eu falo isso por quê? Porque tem uma vereadora que ela foi eleita, ela não é vereadora ainda, ela é uma candidata que foi eleita, é a Renata. Ela representa o movimento ciclista, né? Sim. Então, ela estava lá presente, ela já como vereadora eleita, ela vai iniciar mandato em 2025, ela já estava lá presente, sentou lá na mesa, compôs a mesa, mas eu percebi que tinha pessoas do movimento ciclista ali no auditório, compondo ali, apoiando ela. Participação online. E das pessoas que participaram online, a maior parte, cara, quase a totalidade falou sobre mobilidade urbana. Sim. E bateu na tecla bicicleta e ônibus. Sim. Então, quem está interessado, vai atrás. Vai atrás. Né? Vai atrás. Se a gente tivesse com aquele auditório lotado, preenchido por guardas civis, a exemplo do que fizeram os candidatos que foram lá, mostraram seu cartaz, olha, estamos aqui, olha, queremos a nossa oportunidade, o governo começa a olhar a gente com outros olhos, não precisa ser desrespeitoso, basta você presencialmente dizer, eu quero. Exatamente. Né? Então, é isso, o recorte. E assim, por fim, depois das falas, o secretário Fagotti deu uma resposta. Não foi uma resposta conclusiva, mas é uma resposta que nos abre esperança. Sim. Primeira coisa, que ele deixou claro, o governo está disposto a negociar. O governo está disposto a dialogar com a categoria por meio da sua representação, né? E segunda coisa, existe uma margem para negociar. Sim. Se não existisse também, o governo tinha o que negociar, né? Exatamente. Mas Não tem como, né? Existe uma margem para negociar. Então, isso deixou a gente uma esperança de que 2025 a gente tenha algum tipo de avanço no ser humano, né? E continue avançando naquilo que é estrutura da guarda. Estrutura. Né? Ele fez um apontamento interessante, Vilar, respondendo a sua pergunta, porque lá a gente leu o documento e não encontrou dinheiro para a reforma da Academia de Formação. Mas ele apontou uma rúbrica lá que é diferente, né? Não sei. Então, ou seja, existe uma previsão de reforma da academia, né? E que está numa rúbrica lá que não é a rúbrica de manutenção e não sei o quê. Né? Então, assim, existe a expectativa de que a academia será reformada em 2025, né? E aí a gente espera que a academia realmente atenda às necessidades da cidade de São Paulo e da Guarda Civil Metropolitana. É isso aí.